A escolha de um psicofármaco é algo simples. A pessoa tem depressão, então vamos dar o antidepressivo, que está aqui na gaveta, que o propagandista me trouxe. Será que é assim? Bem-vindos ao nosso canal Mental Sinapse. Meu nome é Ricardo e sou psiquiatra. O assunto de hoje é um assunto delicado, né? Que a gente precisa conhecer e estar atento. Escolha. Como é que a gente organiza, como é que um psiquiatra, um médico, particularmente um psiquiatra, organiza a escolha de um psicofármaco, de um remédio que tem ação no sistema nervoso central e na condição psíquica. A gente leva em consideração diversos fatores. Um fator que eu gosto de iniciar falando é custo. A pessoa tem, cada um, uma condição financeira. Salvo situações de exceção, não é minimamente ético ou elegante a gente acabar indicando para um paciente uma medicação que seja muito cara e que ele não venha ter acesso. Aprendi cedo isso com uma professora minha, psiquiatra. Então, um dos pontos é o custo. Esses pontos todos que eu estou enumerando, e eu vou trazer vários, são pontos que o médico está ali raciocinando, identificando no radar dele, para ele poder fazer um mínimo múltiplo comum e tomar a decisão. Ele tem as informações das medicações e ele vai pegando as informações do paciente. Ele vai cruzar esses dados e vai chegar a algumas possibilidades. O que eu acho importante? Na medida do possível, o profissional precisa ser capaz, mesmo que o seu tempo seja exíguo, de compartilhar com o paciente a sua lógica e o seu raciocínio, claro, considerando a condição de cada um de poder absorver esses conteúdos. Uma pessoa, por exemplo, que esteja muito em crise, é lógico que ela não vai conseguir nem raciocinar naquele momento. Então, há algumas coisas que a gente vai simplificar. Mas, de modo geral, a gente precisa tomar decisões compartilhadas, compreender a lógica da decisão do profissional. Isso vai trazer mais confiança, vai aumentar aquilo que a gente sempre fala no canal, que é a adesão ao tratamento, vai trazer para o paciente uma tranquilidade, não que ele vai imediatamente melhorar dos sintomas, mas ele descomprime um pouco, ele dá um sentido, um significado ao tratamento, ele cria paciência em relação a algumas dificuldades transitórias. Então, é muito importante que exista decisão compartilhada. O profissional precisa ter a didática assertiva de fazer com que aquele paciente, no melhor possível, saia daquela consulta, daquela oportunidade, entendendo a lógica, não se sentindo perdido dentro de uma neblina, e nem com a sensação de que houve uma batalha naval. Outros pontos que a gente tem que considerar, eu vou tentar lembrar pelo menos da maioria, é identificar fatores clínicos. Então, às vezes, a pessoa tem alguma patologia, alguma doença clínica, que limite a dose de medicação ou que inviabilize determinadas medicações, determinados psicofármacos. Então, é muito importante estar olhando para essa questão de função renal, função hepática, como está a função pulmonar, como está a condição cardíaca desse paciente, se o paciente tem arritmias. Tem uma série de detalhes que a gente precisa estar atento à questão orgânica e que, evidentemente, vai nos limitar uma série de medicações. Aqui me vem à cabeça de falar de pacientes idosos, que têm situações específicas. O idoso tem uma condição clínica mais frágil, jovens em doença mais grave podem estar assim, portanto, o metabolismo é mais lento, então o remédio ele vai queimar mais devagar, então o remédio vai durar mais tempo no corpo, então o remédio vai fazer mais efeito colateral, o paciente idoso tem mais chance de certos remédios causarem rebaixamento da consciência, em situações críticas, dependendo da medicação, se não for bem acertada, pode deprimir a parte respiratória do paciente. Não estou dizendo que não deva usar, tá, gente? Tem situações, medicações específicas para cada cenário. E a gente vai identificando, às vezes, o uso de algum efeito colateral do remédio por um lado bom. Ricardo, o paciente tem uma colite com diarreia constante. Bom, então vamos escolher um antidepressivo com efeito anticolinérgico, que ele prende um pouquinho mais o intestino e vai ajudar. Ricardo, o paciente tem uma gastrite, está muito enjoado, Bom, então vamos
tomar cuidado com os antidepressivos muito serotoninérgicos, vamos introduzir devagar, ou vamos usar uma molécula que existe com um efeito antagonista alfa-2, que faz um movimento da serotonina diferente, tem um efeito que a gente chama de bloqueio 5-HT3, que diminui enjoo, melhora sintomas de trato gastrointestinal, né? Então, o paciente perdeu muito peso, então esse medicamento aqui é legal porque ele dá mais ganho de peso. Não, o paciente está com insônia, então vamos dar esse remédio porque ele dá uma sonolência à noite, esse paciente vai ser bom, né? Então você vai juntando as informações que você tem das moléculas, né? E você vai juntando essas informações do paciente e você vai construindo, né, esse plano terapêutico que a gente sempre fala é singular. E aí você vai monitorando, acompanhando, você vai deixando o paciente com munição, ele vai compreender o que ele precisa observar, ele vai ter um canal aberto com você para poder te falar o que ele está percebendo de diferente, né? Então, tudo isso vai enriquecendo o tratamento. Que também não simplifiquem o processo, né? Não é um processo simples, gente, né? É um processo possível. Ele guarda, como qualquer coisa no modelo cartesiano e no modelo científico, ele guarda uma lógica. Só que essa lógica vai depender muito de como singularmente reage aquele organismo, aquela pessoa. Às vezes você segue uma lógica perfeita, mas naquele caso a pessoa tem um efeito colateral específico, ou não reagiu da forma com que se esperava. Então, precisa haver uma sincronicidade muito grande em tudo isso. Não é uma batalha naval, mas se nós, como profissionais, não explicarmos o que fundamenta a lógica de nossas decisões, para o paciente fica a sensação de que é uma batalha naval. Tá bem? Obrigado. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.